gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo desse casaquinho de tricô que eu fiz utilizando o fio fofura da Círculo e a agulha de tricô número 4. Eu vou deixar aqui na tela mais informações pra vocês sobre o material utilizado. Eu gostei bastante do resultado dessa receita, gostei muito de tecer esse projeto. Mas eu fiquei um pouquinho insegura se eu continuava ou não tecendo essa peça, porque eu não gostei muito de trabalhar com fio fofura. Eu achei esse fio super macio, assim como o próprio nome dele já diz, é uma fofura mesmo, o toque dele é maravilhoso, mas ele solta muito pelinho durante a confecção do projeto. E eu não gosto desse tipo de fio. Não é um defeito do material, tem materiais que são assim mesmo, e tem gente que não se importa. Mas eu, Bianca, me importo, e isso realmente me incomodou durante a confecção da peça. Então, se vocês são assim como eu, que não gostam desse tipo de fio que solta pelinhos demais, vocês podem substituir o fio por outro. E, inclusive, na sequência do vídeo, eu vou deixar pra vocês a amostra de pontos, quando eu for fazer o cálculo ali do top-down. Eu já vou adiantar aqui pra vocês, foram 22 pontos para 10 centímetros de largura, com fio fofura, agulha 4, usando o ponto musgo, que é quando a gente faz meia ou tricô em todas as carreiras, que é o pontinho aqui da peça. Então vocês podem sim fazer com outro material que seja compatível com a agulha 4, vocês façam a amostra de pontos e comparem com a amostra da receita. Se der 22 pontos para 10 centímetros de largura, é só seguir o baile, seguindo as instruções da receita do passo a passo que eu fui passando durante o vídeo. Se der outro resultado na amostra de pontos, aí sim vocês vão usar as medidas de base que eu fui passando e vão fazer o cálculo para adaptar o projeto, ok? E antes de começar o passo a passo mesmo, eu já quero pedir para vocês, se for a primeira vez me assistindo, para se inscrever aqui no canal e ativar o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me acompanha também lá no Instagram, @canaldabianca, porque lá eu tô sempre postando as novidades, os bastidores dos projetos que eu vou compartilhar aqui no canal. E agora sim, é só ficar de olho aí na aula que eu vou explicar todo o passo a passo para vocês. Eu vou começar mostrando para vocês o cálculo e a divisão dos pontos para iniciar esse top-down. Eu vou fazer minha peça utilizando o fio fofura e a agulha de tricô número 4. E na minha amostra de pontos, eu precisei de 22 pontos para 10 centímetros de largura. A medida inicial de base que eu vou utilizar são 24 centímetros, que é referente à circunferência do pescoço de um bebê. Essa medida vocês podem utilizar de 1 até 12 meses da criança. Mas se vocês quiserem adaptar para uma outra medida, ou se vocês quiserem utilizar outro material, é importante fazer o cálculo e a divisão dos pontos, conforme eu vou mostrar agora para vocês, com base na medida ou no material que vocês escolherem, ok? Então, eu vou começar fazendo a regra de 3 para calcular os pontos, conforme uma videoaula explicativa que já tem aqui no canal. Eu vou multiplicar 24 vezes 22 e depois eu vou dividir por 10. Então, eu já peguei minha calculadora, começo multiplicando 24 vezes 22, divido por 10 e tenho o resultado de 52,8. Então, inicialmente, eu começaria minha peça com 52 pontos. Eu digo iniciaria porque primeiro eu tenho que fazer a distribuição dos pontos para cada uma das partes da peça, para ver se eu não vou precisar ajustar essa quantidade inicial de pontos aqui. Então, eu vou fazer um desenho aqui para representar o início do meu top-down e vou colocar esses tracinhos aqui que são referentes às linhas divisórias. 40% desses 52 pontos vão ser referentes às mangas do meu projeto e 60% vão ser referentes à parte do corpo. Então, eu vou pegar 52 pontos e vou tirar 40%. Então, são 20 pontos para as mangas. Agora, para saber a quantidade de pontos para o corpo, eu só pego a quantidade total de pontos, diminuo por 20 e vou ter 32 pontos para o meu corpo. Como eu tenho duas mangas e duas partes do corpo, eu preciso dividir esses resultados aqui por 2. Então, 20 dividido por 2 são 10 pontos, 32 dividido por 2 são 16 pontos. Aí eu vou colocar aqui distribuídos no meu desenho. Cada parte da lateral aqui é referente a uma manga, então eu coloco 10 pontos aqui, 10 pontos aqui. E a parte de cima e de baixo é referente ao corpo, então eu coloco 16 pontos aqui e 16 pontos aqui. Cada um desses tracinhos são referentes às minhas linhas divisórias, e em cada linha divisória eu vou precisar de 2 pontos. Então, eu vou tirar 2 pontos de cada uma dessas partes aqui do corpo e das mangas para colocar nas linhas divisórias. Tiro 2 pontos aqui, vou ficar com 14, coloco esses 2 pontos aqui.
tiro 2 daqui, fico com 8 e coloco esses 2 aqui. Aqui é a mesma coisa, tiro 2, fico com 14, coloco 2 aqui, tiro 2, fico com 8 e coloco 2 pontos aqui. Depois de fazer isso, a gente vai ter que fazer outra divisão, porque esse top-down é aberto, ele é um casaquinho. Então, digamos que essa daqui é a parte da frente do casaco, então eu vou precisar dividir esse 14 aqui por 2. Então, eu vou ficar com 7 pontos para cada lado, para cada parte da abertura do casaco. Só que eu ainda preciso incluir alguns pontinhos para fazer a borda de abertura, para colocar os botões. Então, eu vou adicionar aqui mais 2 pontinhos, ficando com 9 pontos em cada borda de abertura. Então, daqueles 52 pontos que eu tinha lá no meu resultado inicial, eu vou colocar mais 4 pontos, que são 2 e 2 daqui, ó. Então, 52 pontos, mais 4 pontos, 2 para cada uma das bordas de abertura. Eu vou começar meu projeto com 56 pontos. Então, de acordo com todo esse cálculo que eu fiz, com o material que eu vou utilizar, com a minha tensão de ponto, eu vou iniciar o meu projeto com 56 pontos, ok? Se vocês não entenderam muito bem como fazer essa conta, como fazer essa divisão, volta o vídeo, assiste de novo, faz isso quantas vezes for necessário e vai praticando, porque a prática vai fazendo com que a gente aprenda mais rápido. Para fazer esse projeto, a gente vai utilizar o ponto musgo, que é fazendo meia ou tricô em todas as carreiras. Eu tenho mais facilidade, mais rapidez para trabalhar no ponto meia do que no ponto tricô. Então, por isso, eu resolvi fazer meu projeto trabalhando todas as carreiras em meia. Se vocês têm mais facilidade, mais rapidez para trabalhar no ponto tricô, podem escolher fazer todas as carreiras em ponto tricô, ok? Esse é um projeto top-down que pede para utilizar uma agulha circular. Mesmo sendo um projeto que a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, uma agulha reta não vai contemplar toda a quantidade de pontos depois que a gente estiver trabalhando os aumentos. Como eu tenho uma quantidade inicial de pontos pequena, eu comecei trabalhando na agulha reta, mas depois, conforme eu for fazendo os aumentos, eu vou precisar passar para uma agulha circular para poder deixar todos os meus pontos bem distribuídos e eles não ficarem apertados aqui na minha agulha reta. Então, eu já comecei colocando aqui na agulha a quantidade de pontos, de 56 pontos, conforme o cálculo que eu mostrei anteriormente para vocês, e trabalhei por 2 centímetros em ponto meia, ficando com esse resultado aqui. Essa daqui é a partezinha inicial do projeto. Caso vocês sejam super iniciantes no tricô e não conhecem como fazer o ponto meia nem o ponto tricô, aqui no canal já tem uma aula que eu explico com detalhes como fazer tricô do zero e eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui na descrição do vídeo, certo? Depois de fazer esses 2 centímetros iniciais, eu vou começar a fazer a separação dos pontos do corpo e os pontos da manga, também conforme o cálculo que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, aqui a gente vai precisar de marcadores. Eu gosto sempre de usar marcadores com pedaços de fio, porque eles não deixam marcação no desenho do ponto. Então, a gente vai precisar de 8 marcadorzinhos. É só cortar pedacinhos de fio e dar um nozinho, ó, formando esses elos aqui. Então, de acordo com o meu cálculo, eu vou começar a minha primeira carreira, onde eu for fazer a divisão dos pontos, trabalhando 9 pontos em ponto meia, que foi o ponto que eu escolhi. Se vocês escolheram tricô, vão trabalhar 9 pontos em ponto tricô. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, eu já vou começar fazendo o primeiro aumento do meu top-down, dando uma laçada da frente para trás na minha agulha. E vou colocar um marcador. E agora, eu vou tecer 2 pontos em meia para fazer a minha linha divisória. Vou colocar outro marcador e vou fazer outra laçada de aumento, fazendo essa laçada da frente para trás na minha agulha. E agora, de acordo com a minha separação de pontos no cálculo, eu tenho que começar a tecer uma das mangas. Essa daqui é uma das bordas de abertura, depois tem a primeira linha divisória e agora eu vou tecer uma das manguinhas. E na divisão da minha manga, eu preciso fazer 8 pontos. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Faço um aumento, dando uma laçada da frente para trás na agulha. Coloco outro marcador, faço 2 pontos para formar a linha divisória. Coloco outro marcador e faço um aumento.
Agora eu cheguei nos pontos referentes às costas do casaquinho. E aqui nas costas, de acordo com a minha divisão, eu preciso trabalhar 14 pontos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer um aumento dando uma laçada da frente para trás. Coloco o marcador, faço 2 pontos da linha divisória. Coloco outro marcador, faço um aumento e cheguei aqui nos pontos da outra manga. Então, eu vou trabalhar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço outro aumento, dando uma laçada da frente para trás na agulha. Coloco um marcador, faço 2 pontos referentes à linha divisória. Coloco outro marcador, faço uma laçada de aumento e agora eu vou finalizar a carreira trabalhando os últimos 9 pontos referentes à outra borda de abertura. Então, eu teço aqui 9 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente não vai precisar ficar contando pontos em todas as carreiras. A gente vai precisar contar mesmo somente nessa primeira carreira, onde a gente vai colocar os marcadores. Então, por isso que a gente usa esses marcadores aqui, para não precisar ficar contando os pontos. Assim, a gente consegue visualizar bem certinho aonde a gente tem que fazer os aumentos, aonde tem as linhas divisórias e a separação de cada uma das partes do corpo. Feita essa primeira carreira com a divisão dos pontos, que também foi a primeira carreira de aumentos, a gente vai virar agora a peça para o outro lado. Essa carreira, onde a gente fez os aumentos, vai ser o lado direito da peça. E as carreiras onde a gente vai trabalhar somente na quantidade de pontos que a gente tem na agulha, vai ser o lado avesso. Então, para fazer essa segunda carreira depois da divisão inicial dos pontos, onde a gente vai trabalhar apenas na quantidade de pontos que a gente tem na agulha, é só tecer fazendo todos os pontos em meia, cuidando também para tecer as laçadas que a gente deu na carreira anterior, fazendo elas em ponto meia. Então, não precisa contar mais nada, é só seguir tecendo. E quando a gente chegar aqui na partezinha da laçada, a gente vai tecer ela em ponto meia, cuidando para deixar essa laçadinha torcida, ó. Então, eu vou pegar o meu pontinho aqui por trás, que é da maneira como eu tricoto, que é o método continental combinado, e vou fazer um ponto em meia, ficando com esse resultado aqui, ó. O pontinho ficou cruzado, então aqui não vai ficar um buraco depois na peça. Depois de fazer essa laçadinha em ponto meia, eu passo o marcador e faço os 2 pontos da linha divisória também em ponto meia. Passo meu outro marcador, cheguei aqui na outra laçada de aumento, ó, e também vou fazer ela em ponto meia. E agora é só seguir tecendo os próximos pontos em meia até chegar de novo na laçada seguinte. Então, é bem simples, é só seguir tecendo essa carreira par do avesso em ponto meia, sem fazer nenhum aumento. Finalizei essa carreira pelo avesso, agora eu vou virar para o meu lado direito e vou começar mais uma carreira de aumento junto com vocês. Então, agora a gente não precisa mais colocar os marcadores, porque a gente já fez isso na primeira carreira da divisão, e é só começar a tecer em ponto meia até chegar no primeiro marcador, na primeira linha divisória. Então, não precisa contar mais nada aqui, é só seguir tecendo os pontinhos. Lembrando que se vocês optarem em ponto tricô, vocês vão tecer todas as carreiras em tricô. Então, eu fui tecendo até chegar na minha primeira linha divisória, até chegar aqui no primeiro marcador. E agora eu vou fazer um aumento, lembrando sempre de fazer esse aumento dando a laçada da frente para trás na agulha. Eu tô fazendo a laçada da frente para trás no ponto meia. Se vocês estiverem fazendo a peça no ponto tricô, testem aí depois para ver se não vai ficar buraco, tá? Aí, conforme for a adaptação que vocês estiverem fazendo, vocês podem fazer a laçada de trás para frente. Aí depende muito da maneira, da posição que vocês estão pegando ponto, do método que vocês tricotam. Então, prestem atenção nesses detalhes, se vocês forem fazer alguma modificação diferente
do que eu tô fazendo aqui na videoaula, para vocês conseguirem adaptar e chegar num resultado bem parecido, bem próximo ao meu, certo? Então, eu dei a minha laçada aqui, da frente para trás, e agora eu vou passar o marcador aqui para minha agulha da mão direita. Tinha escapado o pontinho ali, arrumei ele na agulha da esquerda. Coloquei o marcador, vou fazer os 2 pontos da linha divisória em ponto meia, passo o marcador e vou fazer outra laçada de aumento. E agora eu sigo tecendo os próximos pontos em meia até chegar na minha próxima linha divisória, até chegar no próximo marcador. Chegando aqui no marcador, faço a laçada de aumento, passo o marcador, faço os 2 pontos em meia da linha divisória, passo o marcador e faço o aumento. Então, a gente vai seguir nesse ritmo até finalizar a carreira. E depois de finalizar essa carreira pelo lado direito, fazendo os aumentos, eu vou virar para o lado avesso e na carreira seguinte eu teço somente na quantidade de pontos que eu tenho na agulha, cuidando para tecer as laçadas em ponto meia. E depois é só continuar tecendo o trabalho nessa repetição das 2 primeiras carreiras que eu fiz com vocês, fazendo os aumentos nas carreiras do lado direito e fazendo as carreiras do lado avesso, tecendo somente na quantidade de pontos, até chegar na quantidade de pontos indicada aqui na tela, na parte das costas do casaquinho, conforme o tamanho que vocês escolheram tecer. Então, essa parte aqui dos pontos do meio é referente à parte das costas do casaco. Eu vou deixar na tela a quantidade de pontos sugerida, conforme cada um dos tamanhos, utilizando como base esse material e a base da minha amostra de pontos que eu passei no início da aula. E eu também vou deixar as medidas em centímetro que eu utilizei como base de cálculo, para caso vocês precisem adaptar para outro material. Então, eu vou continuar tecendo meu projeto até chegar na quantidade de pontos sugerida aqui na tela, conforme o tamanho que eu escolhi fazer, que é o de 3 a 6 meses, e depois eu retorno para mostrar para vocês o resultado e o próximo passo. Eu fiquei no limite do conforto para continuar tecendo com as agulhas retas, mas eu consegui terminar de fazer todos os aumentos necessários para o tamanho que veste de 3 a 6 meses, sem precisar passar para as agulhas circulares. Então, com certeza, se eu estivesse utilizando um fio mais grosso, ou se eu fosse fazer um tamanho maior e precisasse fazer mais aumentos, eu teria sim que ter passado para uma agulha circular. Bom, eu já finalizei todos os aumentos necessários para fazer o tamanho que eu escolhi. E aqui na parte do meio, eu já contei esses pontinhos do meio aqui, ó, e eu tenho a quantidade total de 62 pontos, que foi a quantidade de pontos que eu sugeri para esse tamanho que veste 3 a 6 meses, utilizando o mesmo material que eu, com a tensão da amostra de 22 pontos para 10 centímetros de largura. Agora, o próximo passo é fazer a separação dos pontos do corpo em relação aos pontos da manga, porque a gente vai continuar tecendo somente nos pontos do corpo. Então, eu vou começar tecendo a minha carreira até chegar no primeiro marcador. E eu sigo tecendo em meia, assim como eu fiz desde o início do trabalho. Esses pontinhos que eu tô tecendo agora são referentes a uma das aberturas do casaquinho. Continuei tecendo até chegar no primeiro marcador. Agora eu vou tirar ele da agulha, vou tecer um dos pontos da linha divisória para passar para a parte do corpo. E agora, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria e um pedaço de fio, de preferência de outra cor, diferente do projeto que a gente está fazendo, a gente vai passar todos os pontos seguintes, que são os pontos referentes de uma manga, para esse pedaço de fio. Então, eu começo passando esse outro pontinho da linha divisória, vou tirar aqui o meu outro marcador, agora a gente não vai mais precisar deles, e eu vou ir passando pontinho por pontinho, de todos os pontos da manga para esse pedaço de fio, até chegar no meu próximo marcador. Aqui, no caso, se fosse uma agulha circular, ia ficar mais fácil de soltar o cabo da agulha. A agulha reta, nesse momento aqui, atrapalha um pouquinho. Mas aí a gente segue passando todos os pontinhos até chegar no marcador seguinte. Chegando aqui no próximo marcador, eu vou tirar ele da agulha. Vou passar um dos pontos da linha divisória para esse pedaço de fio, para fazer parte da manga também. Tiro a agulha de tapeçaria e agora eu vou amarrar as 2 pontas de fio aqui, uma de cada lado, ó, para prender e segurar os pontos da manga. Então, eu faço um nozinho aqui, que seja fácil de desmanchar depois.
ou é só fazer um nozinho apertado e depois cortar esse pedaço de fio. Ó, então os pontos vão ficar seguros aqui e eles não vão escapar enquanto a gente trabalha no restante da peça. Agora, os próximos pontos que eu vou tricotar são referentes à parte do corpo. Aliás, referentes à parte das costas, né? Então, eu vou vir aqui no fiozinho que vem do novelo. Agora, antes de começar a tecer os pontos das costas, eu vou adicionar um pontinho aqui entre cada parte da frente e a parte das costas. Para adicionar esse pontinho, a gente pode apenas dar 2 voltinhas no fio assim, ó, e colocar esse elozinho aqui na agulha da mão direita. Aperta bem para ajustar a tensão do ponto. Agora, segura o fio que vem do novelo para tensionar esse pedaço de fio e a gente vai tecer esse pontinho aqui, o outro pontinho da linha divisória. É normal que esse ponto fique bem solto, porque esses pontos aqui que estão no pedaço de fio em espera não estão tensionados. Então, depois que a gente recuperar esses pontinhos da manga aqui, esse pontinho vai se ajeitar. Agora, eu vou tirar o outro marcador e vou seguir tecendo em ponto meia em todos os pontos das costas do meu projeto. E aí, quando eu terminar de fazer esses pontos das costas, eu vou chegar no próximo marcador e vou fazer exatamente o que eu mostrei agora para vocês. Quando eu tirei os pontos da manga para esse pedaço de fio. Continuei tecendo os pontos das costas até chegar no marcador seguinte. Vou tirar ele da agulha, teço um dos pontos da linha divisória em ponto meia. E agora, com outro pedaço de fio e também com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou passar esses outros pontinhos para deixar em espera. Então, passo o ponto da linha divisória, tiro o outro marcador. E agora, passo todos esses pontos da manga para esse pedaço de fio. Terminei de passar os pontos da outra manga para esse pedaço de fio, cheguei aqui na outra linha divisória, vou tirar esse marcador, passo um dos pontinhos da linha divisória para esse meu pedaço de fio. Vou tirar aqui a minha agulha de tapeçaria e agora eu vou amarrar as 2 pontas. Vou dar um nozinho aqui mesmo, depois eu corto o fio. Dá um nozinho não tão apertado, porque daí depois eu até consigo desmanchar. E agora, eu vou fazer aquele aumento de ponto antes de começar a tecer os pontos restantes. Então, é aquele esqueminha que eu mostrei pra vocês, ó. É só dar 2 voltinhas aqui no fio e depois tensiona o pontinho novo aqui na agulha da mão direita. A gente vai tensionar agora esse fio que vem do novelo pra tricotar esse outro pontinho da linha divisória. Vai tirar o último marcador e agora finaliza a carreira tecendo os últimos pontos em meia. E esses últimos pontinhos aqui são referentes à outra frente do casaco. E se vocês estiverem se perguntando ou pensando em perguntar, mas Bianca, tu não vai fazer casinha de botão nesse casaquinho? E não, eu não vou. Eu resolvi passar depois os botõezinhos por entre os próprios pontos. E conforme a gente for passando os botões por entre os pontos, a casinha de botão vai se abrindo, porque os pontinhos são maleáveis e vão dar espaço para esse botão. Mas, se vocês preferirem fazer a casinha de botão tecendo 2 pontos juntos em meio e dando uma laçada, vocês podem fazer isso, adaptando a receita conforme o gosto de vocês. Então, a gente vai continuar tecendo em carreiras de ponto meia, até completar a medida sugerida aqui na tela, conforme o tamanho que vocês escolheram tecer. E a gente vai tirar essa medida pela parte das costas do casaquinho. Depois que eu finalizar o comprimento sugerido para o meu tamanho, para o tamanho que eu escolhi fazer, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para a gente fazer a finalização da parte do corpo da peça. Continuei tecendo em carreiras de ponto meia até chegar em 25 centímetros de comprimento, medindo desde o início da parte das costas, e eu fiquei com esse resultado. O próximo passo agora é fazer o arremate final dos pontos no corpo do casaquinho. Para fazer o arremate final dos pontos, a gente vai tecer toda a carreira em ponto meia ou toda a carreira em ponto tricô, conforme o ponto escolhido para tecer esse projeto.
e a gente vai derrubando o ponto anterior por cima do último ponto tricotado. Então, como eu fiz meu projeto todo em ponto meia, eu começo tecendo os primeiros 2 pontos em meia e derrubo o ponto anterior por cima do último. Faço o próximo ponto em meia e derrubo o anterior por cima do último. Faço o próximo ponto em meia e derrubo o anterior por cima do último. E assim eu vou fazendo até finalizar todos os pontos que eu tenho na minha agulha da mão esquerda. E a gente vai ficando com esse resultado aqui na finalização da peça. Finalizei o arremate dos pontos do corpo e esse é o resultado. O próximo passo agora é retomar os pontos de cada uma das mangas, tecendo elas separadamente. Eu vou fazer uma das mangas primeiro para ver certinho como que eu vou fazer esse tecimento e depois eu retorno para mostrar para vocês o passo a passo utilizando a outra manga como exemplo. Para retomar os pontos das mangas, eu resolvi utilizar uma agulha circular porque vai ficar mais fácil de eu acomodar os meus pontos no cabo da agulha. Se eu fosse usar uma agulha reta aqui, os pontos iam ficar todos retos e ia ficar bem difícil da gente conseguir tecer as primeiras carreiras, porque os pontinhos estão unidos aqui na parte da cava, né? Então, nesse caso, é melhor mesmo utilizar uma agulha circular. E aqui eu estou utilizando uma agulha de número 4, que foi a mesma numeração que eu utilizei para tecer o restante do projeto. Depois de colocar os pontos que estavam em espera naquele pedaço de fio de volta em uma agulha de tricô, eu amarrei a ponta do fio que vem do novelo pelo avesso do primeiro ponto que eu vou tricotar. Então, eu só dei um nozinho aqui, ó, e depois essa pontinha de fio que tá sobrando, eu faço o arremate dela pelo lado avesso da peça. Para tecer cada uma das manguinhas, a gente vai fazer a diminuição de um ponto em cada lateral a cada 8 carreiras por 8 vezes, diminuindo um total de 16 pontos, ou seja, 8 pontos em cada uma das laterais da manga. Eu vou continuar tecendo em tricô plano, ou seja, fazendo carreiras de direito e avesso, e vou seguir tecendo em carreiras de ponto meia até o final da minha manga. Então, para começar essa primeira carreira, que já vai ser feita com a diminuição de um ponto em cada lateral, eu vou começar aqui fazendo os primeiros 2 pontos juntos em ponto meia, para já iniciar fazendo a diminuição. Então, eu pego 2 pontinhos e faço juntos em ponto meia. E agora eu sigo tecendo em ponto meia até me aproximar dos 2 últimos pontos que estiverem na agulha da minha mão esquerda. Continuei tecendo em ponto meia até quando faltaram 2 pontos na agulha da minha mão esquerda e para finalizar eu vou fazer a diminuição de um ponto tecendo esses 2 pontos juntos em ponto meia. Agora que eu finalizei essa primeira carreira com diminuição, eu vou seguir tecendo na quantidade de pontos que eu tenho na agulha por mais 7 carreiras para completar esse bloco de diminuições. Depois que eu finalizar essas próximas 7 carreiras em ponto meia, novamente, eu vou fazer a diminuição de um ponto no início e de um ponto no final da carreira e também vou seguir depois tecendo por mais 7 carreiras na quantidade de pontos que eu tiver na agulha, fazendo assim a diminuição de um ponto em cada lateral da manga a cada 8 carreiras, até completar 8 diminuições em cada lateral. Depois que eu finalizar todas as diminuições indicadas, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado, e para informar também a medida de sugestão de manga para cada tamanho, do P até o GG. Se vocês precisarem ou quiserem mudar a quantidade de diminuições ou a frequência delas, vocês podem adaptar a receita conforme o gosto de vocês, ok? Então é só ir testando e fazendo a peça e fazendo os testes. Eu já tô fazendo essa segunda manguinha aqui, baseada na primeira manguinha que eu teci. E quando eu fiz a primeira manga, eu precisei refazer algumas vezes até chegar no resultado que eu queria. Então, o teste é sempre importante quando a gente tá fazendo uma receita. Não se preocupem com isso, porque se precisar desmanchar, é absolutamente normal fazer isso. Eu continuei tecendo a minha manga, fazendo as diminuições conforme eu passei a orientação para vocês. E com ela dobradinha, eu fiquei com esse resultado. Depois que eu finalizei as diminuições, eu continuei tecendo na quantidade de pontos que eu tinha na agulha até completar 14,5 centímetros, medindo desde o início da cava, que é a medida sugerida para o tamanho que veste M. Então, eu vou deixar aqui na tela as outras sugestões de medida de comprimento desde o início da cava, dos tamanhos P até o GG.
Se vocês quiserem alterar a medida, vocês podem fazer isso conforme o gosto ou a necessidade do projeto de vocês, ok? Então, depois de finalizar uma das mangas, vocês vão fazer a outra manga, seguindo o mesmo passo a passo. E para quem também está fazendo em carreiras retas, de ida e volta, vai precisar fazer a costura aqui depois. Para quem não sabe como fazer costura no tricô, já tem uma videoaula aqui no canal que eu explico com detalhes como fazer isso, e eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui na descrição do vídeo. Depois de finalizar a costura das manguinhas, a gente vai fazer a aplicação dos botões aqui na frente do casaquinho. Eu vou utilizar aqui 4 botões de pérola, que são pequenininhos, por isso que eu não fiz casinha de botão, e eu vou distribuir esses 4 botõezinhos aqui. Se vocês quiserem colocar menos ou mais botões, é só adaptar conforme o gosto de vocês. Para fazer a aplicação dos botões, a gente vai utilizar linha e agulha de costura mesmo, e a gente vai distribuir os botõezinhos com a distância que a gente achar melhor. Então, depois que eu finalizar todos esses acabamentos, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado final da peça. E depois de finalizar os acabamentos e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, o casaquinho está prontinho para ser usado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado de aprender mais esse projeto aqui comigo. Quem gostou da peça, lembra de dar um like aqui no vídeo, comentar para me dizer o que achou e de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso ao meu trabalho. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo e até o próximo. Tchauzinho!